sempre a, a reação às tentativas de questionamento do poder, elas são exageradas e elas entram na lógica da guerra. O Josias estava falando de 2013, teve até um pedaço do filme. 2013 eu acompanhei bem de perto, publiquei até um livrinho sobre o que foram os swarmings, os enxameamentos de 2013. A vibe em 2013, sobretudo nos dias 17, 18, 19, 20, o início daquele movimento, não era de guerra, era de congraçamento. Quer dizer, a violência só acontecia no final das manifestações, não sei se vocês lembram disso. Os black blocs entravam no final das manifestações. Eles não tinham espaço nem ambiente para entrar no início, porque eles seriam coagidos pela própria população, não é? Que estava ali se manifestando. E não foi uma manifestação de direita nem de esquerda. Na verdade, 2013 não foi nem anti-Dilma, não é? Ainda que teve efeito anti-Dilma muito forte, mas não foi. Foi uma reação emergente contra o sistema. Depois, as manifestações de 2015 e 2016, aquelas pelo impeachment da Dilma, também não tinham uma vibe da guerra e não tinham violência. Vocês podem notar que foi 15 de março, se não me engano, 12 de abril, 16 de agosto e 13 de março do ano seguinte, 2016. Elas foram decisivas realmente para o impeachment, mas elas eram manifestações em que as pessoas levavam seus filhos, iam idosos, iam crianças. Ninguém tinha essa preocupação. E ali nem pontificaram Black Bloc, nem nada, essas coisas todas. Não é? E aí vem essas manifestações bolsonaristas, que também, desde o início, não eram violentas. Não é? Eram manifestações dominicais, eram manifestações meio assim no espírito patrioteiro, todo mundo com a camisa da seleção, com a bandeira do Brasil, não é? Era uma nova população politicamente ativa que não tinha nenhum aprendizado do fazer político. Isso é importante notar. Foi um contingente, uma nova população politicamente ativa que não existia como tal, não é? Que começou a surgir concomitantemente com o fenômeno do bolsonarismo. Não é? Então, esse pessoal, na verdade, eles não tiveram nenhuma escola, entre aspas, de política, entendeu? Quer dizer, porque qual eram as escolas de política? Você começava a participar no Grêmio estudantil, no centro acadêmico, aí você, ou às vezes na organização da sociedade civil, e aí começava a discutir, depois você entrava, era a juventude de um partido, aí entrava na universidade, aí ia para o diretório acadêmico, em suma. Os quadros políticos saíam de um processo de entendimento do que é a política. Essa nova população politicamente ativa, que surgiu com o bolsonarismo, ela não tem a menor noção do que são essas coisas. Ela toma a política como uma espécie de religião, entendeu? Então, é sempre tudo ou nada, é sempre agora nós vamos mudar tudo, e o nosso líder é o melhor do mundo e ele vai fazer a maior... Quer dizer, aí fica muito difícil você tratar com esse pessoal. Aquilo que você falou, Cláudio, é desconhecimento da história e da política. Esse um certo, além do analfabetismo democrático, há um analfabetismo político geral, profundo. Eles não sabem do que é a política. Para eles, eles estão, sei lá, parece muito com uma torcida organizada de clube. A vibe é mais ou menos assim, quer dizer, você não é, você é nosso inimigo. Né? Eu já assisti em Porto Alegre torcedores do Grêmio sendo perseguidos no meio da rua por torcedores do Internacional para apanhar, eles iam bater mesmo, quer dizer, aquela polarização de torcida levada às últimas consequências. Né? Então,
é um problema. Como é que você enfrenta isso? Como é que a democracia vai metabolizar isso? Quando esses setores eles são até 15%, 10, 15% da população, a democracia metaboliza isso no seu próprio funcionamento. Quando eles crescem e ultrapassam esses limites, que são importantes do ponto de vista da teoria das redes, aí a coisa fica mais difícil, não é? Como é que a democracia vai lidar com uma massa imensa de pessoas que opinam politicamente, têm opinião política, não sabem fazer política, acham que o negócio é uma religião, uma torcida de clube, e estão dispostas a virar a mesa, porque na manifestação de ontem, com consciência ou sem consciência, os manifestantes golpistas, eles claramente tinham a intenção de virar a mesa, entrar nas sedes dos prédios públicos, quebrar tudo, depredar. Eles estavam dizendo: oh, nós não queremos nada disso que vocês são, nós não queremos esses poderes do jeito que eles estão organizados, nós não queremos esse presidente que foi eleito por fraude, segundo eles, nós não queremos um judiciário independente e autônomo. Então, não queremos nada disso. Então, é um contingente, não sei se estou conseguindo me explicar, que não é metabolizável pela democracia, pelos seus próprios mecanismos endógenos. Deixa eu ilustrar esse teu comentário com o vídeo. Nós temos aqui alguns vídeos separados e eu gostaria de a gente chamar primeiro o vídeo, que acabou de chegar aqui às nossas mãos. Foram presos hoje mais de 1.200 pessoas. Você falou em metabolizar, né? A gente, tanto do ponto de vista político como sociedade, mas isso também é um desafio para as forças de segurança. Você prende 1.200 pessoas e você enfia essas pessoas aonde? Você processa essas pessoas como? Eu estava conversando aqui com a Soraya Tronic. Essa imagem que vocês estão vendo é da Academia Nacional de Polícia, eles estão no ginásio da academia e foram levados para lá. Foram trancados lá e foram levados para lá. E eu fico me perguntando aqui, e eu já questionei as autoridades, como é que elas vão manter essas pessoas aí, como vão alimentar essas pessoas, como é que essas pessoas vão cuidar, vão ter higiene. É uma loucura o que a gente está vivendo. E as próprias instituições, as autoridades de plantão, não se entendem, elas não caiu a ficha. Vamos bater, vamos prender. E agora, como é que você processa administrativamente e judicialmente esse contingente de pessoas? O Ministério Público soltou uma nota dizendo aqui que vai pedir reforço para poder ouvir essas pessoas, porque para processá-las precisa individualizar as condutas. Sim. Você precisa ter o depoimento de cada uma. Nem em casamento coletivo é assim. Como é que agora a gente vai prender a batelada? Augusto, Josias? O risco aí, Cláudio e Josias, o risco é você tentar, diante dessa dificuldade operacional, é você tentar adotar procedimentos de exceção, procedimentos judiciais de exceção. Esse é o maior risco que nós corremos hoje, né? Então, essa é a tentação que os poderes não podem cair, não é? Porque não tem tempo, não tem um número suficiente de juiz, não tem promotor suficiente, não tem... Quer dizer, não tem nem lugar na Papuda para esse pessoal. Tem lugar? Não tem, né? Não tem lugar, né? E se decretar prisão preventiva ou prisão provisória desse pessoal, vai ser muito complicado. Ô, Josias, quer comentar? Quero. Olha, a grande questão da história moderna, né, desde a Revolução Francesa, é o controle das massas, né? Então, isso que a gente está vendo é um grande problema que perpassa aí a história. E isso tem que ser levado em conta também, que as massas hoje são digitais, né? Então, as massas atuam digitalmente e são influenciados, e as massas físicas são influenciadas pela mobilização digital. Então,
entra aí também a questão do que o Augusto está falando, sobre o perigo da exceção, né? Porque, de fato, tinha gente querendo estimular uma ruptura institucional, só que não se pode instaurar a censura dentro da internet, né? Simplesmente limitar o pensamento divergente, né? Então, não se pode fazer um estado de exceção. Esse é o grande problema, inclusive na internet, porque é através da internet que as pessoas se mobilizam atualmente.